Boa noite, pais. Boa noite, alunos do Colégio Piedade. Meu nome é Kathleen, sou professora de matemática e junto com a Bárbara nós trabalhamos como orientadoras no projeto de ação dos 8º anos. E no começo eu e ela estávamos com muita dificuldade de pensar em conteúdo que fosse para os alunos, porque queríamos algo que fosse atual sem ser envolvendo o coronavírus. E aí pensamos no desmatamento, que é um tema que está atual, que acontece no nosso Brasil, nas nossas outras regiões também, e a gente acaba não se aprofundando em relação a esse assunto, porém ele é importantíssimo no nosso meio ambiente, ele que conduz a nossa vida, como vai ser em relação ao clima, vegetação, alimento. E a gente ficou muito feliz com o resultado dos trabalhos, os alunos se empenharam bastante, vocês vão ver videojornais, trabalhos envolvendo Minecraft, que é um jogo virtual, vocês vão ver alunos que se dedicaram bastante ao trabalho, aproveitem, tá? E se divirtam tanto quanto a gente. Olá, hoje nós vamos apresentar o trabalho da Feira de Ciências. O nosso tema é desmatamento no mundo. Meu grupo é composto por Ana Júlia, Ana Laura, Beatriz Cerejo, Eiris Cássia, Riane Alencar, Maria Eduarda, eu, Maria Júlia e Maria Luísa. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais de atualidade. Além de devastar as florestas e recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta em diversos elementos, incluindo os ecossistemas, afetando também a economia e a sociedade. Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de florestas foram perdidos entre 2000 e 2005, ao redor do globo. Isso corresponde a 3,1% da cobertura total. O desmatamento no Brasil. O Brasil é o segundo maior país com cobertura vegetal no mundo. Ele só fica atrás da Rússia. A floresta que é mais devastada é a Mata Atlântica, por estar situada no litoral. A devastação ocorre principalmente pela prática de atividade agropecuária, mas também ocorre pela construção de estradas, pela urbanização, pela mineração e por todos esses fatores ocorre para a redução da mata. Podemos ver uma imagem que mostra, há um tempo atrás, e há pouco tempo, que em 2014, mostra como a Mata Atlântica sofreu e mudou diante da devastação. Desmatamento nos continentes. Bom, vamos começar com a América do Norte. Estudo afirma que, apesar do Brasil ter devastado a maior área, coube aos estadunidenses o topo do ranking de perda da cobertura florestal, com 6% das matas desaparecendo entre 2000 e 2005. O estudo considera a perda florestal tanto por perturbações humanas quanto por causas naturais e conclui que a América do Norte perdeu a maior quantidade de florestas entre os 6 continentes. No total, 30% das perdas florestais se deram apenas na América do Norte. América do Sul. Embora tenha registrado uma das maiores taxas anuais de perda líquida de florestas, perdendo apenas para a África, a região reduziu seu ritmo de desmatamento. A América do Sul diminuiu o ritmo de perda das suas florestas na última década, aponta o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura. Oceania. Uma área na Nova Zelândia também possui 5% de cobertura original preservada, em situação crítica, restando 7% estão uma área nas Filipinas e outra situada entre a Indonésia, Malásia e Brunei. Recentemente, incêndios na Austrália chamaram a atenção do mundo. Além das vítimas fatais, o dano causado à fauna é sem precedentes. Ecologistas da Universidade de Sydney e da organização WWF estimam que mais de 1 bilhão de animais naturais do país, como koalas e cangurus, foram mortos pelo fogo. Devido à secura, a vegetação australiana fica mais suscetível às altas temperaturas da região, que podem chegar até 40 graus Celsius. O tempo seco e fortes ventos ajudam a espalhar as chamas, mas como a vegetação é adaptada a esse tipo de ocorrência, se recupera naturalmente após o incêndio. O diferencial da situação foi recente a extensão da devastação. Pesquisadores descobriram um desmatamento muito maior do que o esperado desde 2000 nas terras altas do sudeste da Ásia, um ecossistema mundial de importância crucial. Eric Wood, o professor de Engenharia Civil e Ambiental Susan Dodd Brown, e um membro da equipe de pesquisa, disse que os resultados foram preocupantes, porque os agricultores estão cortando novas fronteiras agrícolas das florestas do sudeste da Ásia. As florestas da África estão desaparecendo a um ritmo 4 vezes maior do que a média mundial, de acordo com o relatório de uma coalizão de ONGs, a RRI.
Somente em Angola e no Congo há 10.000 incêndios ativos contra os 2.127 do Brasil, a maioria utilizada para atividades agrícolas e pastorais. A maior parte dos incêndios na África, e isso acontece todos os anos, se deve às técnicas agrícolas ancestrais usadas pelo homem em atividades agrícolas e pastorais, que são controladas e não afetam grandes massas florestais, e sim pastos e terras de cultivo. Europa. Enquanto o Brasil preserva 70% das florestas, na Europa mal chega aos 30%, se incluir as áreas reflorestadas. A devastação está ligada à recente expansão dos mercados da madeira, que, aliás, é a rival da madeira da Amazônia. Imagens de satélites revelam que a área devastada deve afetar a biodiversidade, provocando a erosão e ameaçando mananciais. Suécia, Finlândia, Espanha, França e Alemanha têm mais florestas na Europa, mas só na França de Macron o desmatamento cresceu 30%. Já na Antártida, não possui desmatamento, pois é marcada pela ausência de árvores, com a vegetação rasteira e espaçada, graças às condições oferecidas pelo clima polar. Consequência do desmatamento. Podemos mencionar diversos efeitos negativos causados pelo desmatamento, como erosão e empobrecimento dos solos, assoreamento dos rios, escassez de recursos naturais, desertificação, proliferação de pragas e doenças, redução dos índices pluviométricos e efeitos climáticos como o efeito estufa. Mas afinal, existem soluções para o desmatamento? 4 eixos de solução são apontados para a preservação dos biomas. São eles: implementação de políticas ambientais mais eficientes, adoção de melhores práticas agropecuárias, restrição de mercado para novos produtos de desmatamento e engajamento público com a causa. Que tal testar seus conhecimentos sobre esse assunto? Para isso, você vai pegar seu celular ou computador, acessar o site kahoot.it ou baixar o aplicativo Kahoot e inserir o Game PIN 08197378. E agora é só se divertir. Lembre-se sempre que a mudança começa com as nossas atitudes. Obrigada pela atenção. Bom dia! Bom dia! Hoje iremos falar sobre o Pantanal. Isso mesmo, Leonarda. E para vocês saberem um pouco mais sobre o assunto, vamos passar para a repórter Júlia Lara, que irá nos mostrar como estão as queimadas do Pantanal. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as queimadas na região do Pantanal brasileiro aumentaram 210% em 2020. O exemplo disso é que em janeiro houve apenas 4.770 focos de incêndio no Pantanal. Já no mesmo período, em 2020, ocorreu 14.489 focos de incêndio. Isso mesmo, Júlia. Agora, a repórter Maria Júlia irá nos falar um pouco sobre as causas dos incêndios do Pantanal. As origens do fogo no Pantanal são causadas tanto pelos aspectos naturais da região, como pelas atividades exercidas pelo homem no local, principalmente pelo desmatamento e da transformação de áreas vegetais em pastos para praticar agropecuária. Os atuais incêndios do Pantanal têm causas humanas, geralmente relacionadas com a agropecuária, prática de queima em áreas de pastagem, incêndios em equipamentos agrícolas, além de fogos nas raízes das árvores para extrair o mel. Mesmo que essas atividades sejam frequentes na região, muitas vezes são feitas de forma ilegal e as consequências têm sido grandes. Agora iremos acompanhar a repórter Maria de Lourdes, que irá entrevistar um morador local do Pantanal. Então, agora nós vamos falar com o morador do Pantanal, que vai nos contar como está sendo viver no Pantanal com essa quantidade imensa de queimadas. Colega nosso, na fazenda daqui para lá, sentido Juafu Poconé, no quilômetro 42, lá o fogo chegou na beira da casa dele. Até inclusive teve uma onça, veio com desespero e entrou, cara, você acredita, dentro do quarto lá onde ele guarda ferramentas, essas coisas. O desespero foi grande que uma onça pintada entrou dentro lá da casa dele. Olha, eu tô com 36 anos, eu nunca presenciei isso que nós estamos presenciando, que nós estamos vivendo, né, agora esse ano. Olá! Nesta quinta-feira, 3 de dezembro, a previsão do tempo é de chuvas e trovões no Mato Grosso, o que ajudará bastante nas queimadas do Pantanal, com temperatura mínima de 27 graus e máxima de 34. Agora o repórter João Luiz irá nos falar um pouco sobre o que está sendo afetado com
com os incêndios no Pantanal? Como a fauna, flora e moradores locais. Vamos lá. A perda da biodiversidade é o pior dos problemas enfrentados na região, pois trata-se de uma área riquíssima em fauna e flora. Aves, répteis, mamíferos, peixes e insetos. Todos sofrem com a ocorrência de queimadas. 660 espécies de aves, 100 espécies de mamíferos, 160 espécies de répteis, 40 espécies de anfíbios, mais de 260 espécies de peixes e números incalculáveis de espécies de insetos, entre os quais se conhecem mais de 1000 diferentes borboletas. A fauna do Pantanal é uma das mais ricas do planeta, tanto em variedade como em quantidade e a vegetação, e isso não pode ser perdido por uma queimada. Bom, agora iremos falar com uma engenheira química e cientista ambiental sobre o Pantanal. Olá, bom dia. Oi. Bom, agora eu vou te fazer umas perguntas que o pessoal de casa tem sobre a situação do Pantanal. Certo. Bom, eu queria te perguntar, por que a gente está tendo um incêndio dessa grandeza? Até que ponto o fogo é impacto do clima e até que ponto é impacto humano? Um conjunto de dois fatores. Nas regiões da Amazônia e Pantanal estamos tendo problemas de seca, e principalmente no Pantanal, que é uma região alagada e úmida, está apresentando alto índice de seca. E é um indicativo do que pode estar ocorrendo o que desde a década de 70 é chamado de mudanças climáticas globais, o famoso aquecimento global, que tem relação com o efeito estufa, que está trazendo dois aspectos que levam aos extremos climáticos. Ou está muito frio ou está muito quente. Isso também tem relação com impactos humanos. Entendi. E quais são os prejuízos para a biodiversidade do Pantanal, já que o fogo interrompe vários ciclos da fauna e da flora? Então, estamos perdendo a fauna e a flora com essa quantidade de incêndios. Os animais que sobrevivem não encontram comida, o ciclo acaba sendo totalmente impactado, e na flora nem temos dimensão do quanto perdemos. De fato, é uma perda realmente significativa. Sim, e quanto tempo será preciso para que a natureza se recomponha nesses locais? Se deixarmos a natureza em paz e não houver mais incêndios, de 5 a 10 anos, podemos ver o início de uma recuperação por conta dos estágios sucessionais da região. Mas o problema é que todo ano pega fogo, e estamos em um governo que infelizmente incentiva isso. E quanto tempo seria ideal e urgente para tentar reverter minimamente esses prejuízos? O que seria urgente é ter um combate efetivo contra tudo isso, mas o governo federal não se disponibiliza. Pelo contrário, os recursos financeiros utilizados para o combate de incêndio foram pequenos, mínimos. Temos relatos de fiscais do IBAMA que estão sendo afastados, amordaçados, impedidos de exercer a fiscalização, a sua função. E aí fica complicado, né? Muito obrigada por comparecer e esclarecer muitas dúvidas que muitas pessoas de casa têm. Por nada, tchau. Obrigada pela audiência e tchau. Boa noite, meu nome é Renan e eu vou começar com a primeira pergunta. Bom, quais os sintomas mais frequentes que vocês estão sentindo por conta das queimadas? Por conta das queimadas e do tempo muito seco, a gente sente muita dificuldade em respirar e olhos ardendo, os nossos olhos ardem muito. Tá dando para escutar direitinho? Tá sim. E a nossa pele fica, assim, muito seca e, assim, a respiração fica muito ruim. Quem não tem problema respiratório, apresentando algum problema respiratório, e quem já tem, fica bem ruim. Nos hospitais, a demanda das pessoas com problema respiratório é muito grande nessa época, principalmente devido às queimadas, porque o tempo o céu fica com fumaça, né? Mesmo muito longe, tem fumaça no céu. Boa noite, meu nome é Francisco, e eu uma pergunta. Quais seriam as alternativas que vocês utilizam para amenizar os sintomas? Para amenizar esses sintomas, a gente costuma que... Agora, choveu um pouco. Há uns meses atrás, e até agora, às vezes chove, mas 1 ou 2 dias já está seco. Aí, o que a gente faz? A gente precisa ter umidificador. Quem não pode ter umidificador,
até porque o umidificador não umedece a casa toda, só um ambiente. Então, a gente costuma muito pegar toalhas, molhar as toalhas, deixar bem molhada, pendurar nas portas, nas cadeiras, a gente pendura pela casa. Nessa época de seca, tem que fazer isso. Se a gente não fizer isso, a gente muito com dificuldade para respirar, para dormir também. O nosso nariz fica seco, ressecado, às vezes sangra. Então, a gente tenta umedecer o ambiente com toalha. Você ou sua família já sofreram alguma consequência direta por conta dessa... Desculpa, você ou sua família já sofreu alguma influência direta por conta das queimadas? Sim, nós já sofremos e eu até separei um vídeo aqui para vocês. Dá para eu passar aqui rapidinho? Dá. Eu vou passar só um pedacinho, peraí. Tá certo. Tá dando para ver aí? Tá. Mais para frente. Ó, isso aqui é um terreno que nós temos. Ai, deixa eu só baixar o volume aqui. É um terreno que nós temos que foi atingido por fogo. Tá dando para me ouvir ou não? Tá sim, tá ótimo, Ana. Tá, esse foi um terreno nosso atingido pelo fogo. Ele fica até na área urbana. Só que é uma área urbana quase rural. Então tem muita vegetação em volta. E isso foi na época de queimada, isso foi dia 7 de setembro, que, se não me engano, que aconteceu isso. E aí, como vocês podem ver, pegou fogo dentro do terreno, queimou tudo o que lá, tinha galinheiro. Então, isso daí foi bem na época mesmo, muito seca, que qualquer fogo, faísca, pode causar incêndio, até perto das áreas urbanas. Deixa eu ver. Deu para ter uma ideia? Deu, inclusive, até tava a fumacinha, né, saindo, e ainda tinha um foco de fogo ainda. Isso, então, assim, a gente também acabou sendo afetado diretamente nesse caso. Essa época de seca e de queimada. Perfeito. As queimadas já impediu vocês de fazer alguma coisa? Se as queimadas já impediram vocês de fazer alguma coisa? Impedir não. Né? A gente, pessoalmente, não chegou a impedir, só atrapalhar. Das estradas, a gente viaja bastante pelo estado, então, né, nessa época, tem fogo na beira da estrada, e então atrapalha a visibilidade. Então, assim, não impediu, mas atrapalhou bastante. E a amiga próxima que mora em fazenda, e lá sim, porque parece que foi queimado, não lembro se foi uma ponte, mas assim, agora pessoalmente eu nunca fui impedida. Na nossa família não ficou impedida de nada. De acordo com reportagens de pesquisas que estão acontecendo aí, essas queimadas naturais ou provocadas? As queimadas são das duas maneiras. Elas são provocadas, não sei se com a intenção de fazer uma queimada tão grande, mas assim, tem as queimadas provocadas, e eu, né, assim, a gente ouve dizer nos noticiários que existe a queimada espontânea, né, porque é um seco, muito seco. Então, eu acredito que os galhos mesmo, por estarem muito secos, né, deve proporcionar isso. Agora, o mais comum que a gente vê são queimadas provocadas. São as queimadas que são chamadas controladas, às vezes elas saem
de controle. Aí acaba queimando o que não era para queimar. Então, acho que tem as duas maneiras. Quais são as prováveis causas das queimadas intencionais? Das queimadas intencionais, a gente tem o costume de queimar fogo, queimar lixo, não sei aí, mas aqui as pessoas têm esse costume. Lixo, eu digo assim, orgânico, né? Folhas, tem esse costume, então, muitas vezes as faíscas acabam saindo de controle. E também queimadas rurais, né? Que são para fazer plantação ou para fazer pasto. Daí são feitas essas queimadas intencionais, para ser controlada, mas às vezes não são controladas. E uma coisa que aqui o pessoal bate muito nessa tecla, época de seca, as pessoas fumam, às vezes, de tuca na beira da estrada, e isso causa fogo, causa queimada. Então, tem essas várias maneiras intencionais de fogo, né? Para fazer pasto, para fazer plantação, que queima a vegetação nativa, né? E as outras questões domésticas também. Queimar lixo, bituca de cigarro, dessas maneiras. Agora eu vou apresentar o slide aqui. Pronto. Antes de eu apresentar o slide, João, com relação às perguntas, só foram essas, não é? A gente encerra esse primeiro ciclo com a entrevista de Ana, e aí daqui a pouco os meninos apresentam a entrevista do adolescente que eles não conseguiram falar nem marcar, mas aí eles, por telefone, eles pegaram as respostas. Ana, muito obrigada pela participação mais uma vez, tá? Obrigada, esse trabalho eu agradeço. Muito enriquecido mesmo, tá? Com a sua presença e com as suas informações. Obrigada. Beijo, muito obrigada, viu? Agradeço, sempre que precisar. Tchau. Tá certo. Tchau. Bom, aí agora nessa segunda etapa, né, João Pedro vai compartilhar o slide com as respostas do adolescente que eles conseguiram, né, que no caso vive no bioma da floresta amazônica, tá? E aí seria outra forma, né, porque assim, a floresta amazônica, embora ela tenha passado por processos de queima também, né, de queimadas, tem a questão do desmatamento, né, que lá é algo bem conhecido. No caso, a gente quis destacar com a Ana Cláudia a parte da questão do que está pegando fogo lá, né, a parte das queimadas, que esse ano foi o tempo todo falando na mídia, certo? Então, são duas formas que a gente tem para trazer para vocês realmente o que está acontecendo, né, e com pessoas que realmente moram e que sofrem com isso, tá? Então, os meninos vão apresentar as perguntas que eles fizeram ao adolescente e as respostas também. E no final, a gente vai finalizar com a nossa vivência e, assim, os pontos positivos desse trabalho, tá? Pode começar, menino. Eu compartilhando agora. Tá. Boa noite, meu nome é Pedro. O nosso grupo de João Luiz, Ana Maia, Fidel, Igreja Florência, professora Bárbara, Kathleen, dados entrevistados. Nome do entrevistado, Luiz Henrique, idade 13 anos, cidade natal, Manaus, Amazonas. Aí, eu vou fazer as perguntas e a Ana Maia vai fazer as respostas. O desmatamento já atrapalhou sua vida? Já, muitas vezes, pois moro perto das florestas que são desmatadas. Você já deixou de fazer alguma coisa por causa do desmatamento? Se sim, o quê? Já, quando eu estava indo para casa de um familiar meu e tinha uma árvore caída na estrada. O que você acha das pessoas que praticam o desmatamento? Seria necessário que parassem, pois isso atrapalha a vida de todos aqui em Manaus. Além de mim, outras pessoas reclamam com a falta de respeito com a natureza e as mudanças de tempo que acontecem por causa disso.
mudou por aí por causa do desmatamento? Bastante, principalmente naquela época que o céu de São Paulo ficou preto, ficou meio abafado. Você sabe por que as pessoas desmatam a Amazônia? Para a criação de gado, para recolhimento de madeiras, para o comércio. Gente, e nós temos uma recomendação de vídeo aqui, uma indicação que é para entender o desmatamento da Amazônia. Bom, então os meninos, eles indicam esse vídeo, tá? A gente não passou para não ficar muito longo, que é de 12 minutos, né? E aí, quem tiver interesse, dá um clique, dá uma assistida nesse vídeo, que ele fala bem simplificado, né? Mas de uma forma bem rica sobre essa forma do desmatamento, né? Então, veja que os meninos conseguiram uma entrevista também, né? Com um adolescente de 13 anos, né? E aí ele falou bastante dessa questão da Amazônia, porque a gente simplificou as perguntas, né? Ou simplificou as respostas. Mas veja que ele enfatizou em duas perguntas a parte do tempo, né? Da mudança do tempo. Então a gente sabe que além da fauna e da flora, que eles são realmente prejudicados, tem a questão porque as plantas, né, as árvores principalmente, ela participa do nosso processo aqui, né? As árvores elas fazem respiração, elas transpiram, elas produzem o gás oxigênio. Então existe todo esse processo também com relação às causas, né, e às consequências, que realmente essas consequências são bem sentidas pelas pessoas. Meninos, para a gente finalizar esse trabalho, eu queria perguntar a vocês quais foram os pontos negativos, o que é que esse trabalho realmente trouxe de positivo para vocês, o que é que ajudou a entender melhor. Dá só uma geral aí para a gente finalizar? Eu aprendi muito que aqui, literalmente, não há muito esse desmatamento. Mas lá no Mato Grosso, você pode ver que essa uma bituca de cigarro, que aqui, você vê as pessoas jogando às vezes no chão, lá pode acontecer uma queimada gigante. E isso dá para você entender a situação deles. Que os sintomas lá, o seu olho arde, o nariz pode até sangrar por causa da umidificação e essas coisas. Ótimo, João. Perfeito. Renan? Eu acho que esse trabalho ajudou muito a gente a entender como funciona em outros lugares. Também tem épocas de calor, mas não nesse extremo, ao ponto de, tipo, por exemplo, a brasa de um resto de churrasco tacar fogo. Isso ajudou muito a gente a entender a realidade de outros aqui. Porque a gente não tem de um pegar fogo na floresta inteira. Pronto. Então, a gente finaliza o nosso trabalho, né, com as entrevistas que os meninos fizeram. Fica aquele vídeo para vocês conseguirem analisarem, conseguirem identificar direitinho, tá? E a gente termina por aqui. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco também. Obrigada. Era uma vez um fazendeiro que estava perdendo muitos clientes, pois eles estavam virando veganos. Como estava com medo de perder o lucro e assim o seu negócio, resolveu estudar sobre. Viu que o assunto estava sendo cada vez mais comum entre a população. Existiam vários documentários, textos, artigos, vídeos e etc. Boa noite, meu nome é Maria Fernanda, eu sou do 8º ano A e hoje, juntamente com o meu grupo, nós iremos apresentar sobre veganismo, suas vertentes e seu impacto positivo e negativo sobre a natureza. Olá, boa noite. Meu nome é Letícia, sou do 8º ano A e vou falar, junto com as meninas, sobre alguns tipos de vegetarianismo. Eu vou começar falando sobre o ovo-lacto-vegetarianismo. Os ovo-lacto-vegetarianos são aqueles que, além das carnes, excluem o leite e os seus derivados. Um dos motivos que pode estar por trás da adoção dessa dieta pode ser a intolerância à lactose, que é a alergia à proteína do leite, ou a crença de que adultos não devem consumir esse tipo de alimento. Boa noite, meu nome é Manuela Granhano e vou falar sobre vegetarianos frugíferos. Essa pode ser considerada a dieta vegetariana mais restrita, afinal, apenas as frutas e alimentos considerados frutos podem ser consumidos.
Boa noite, meu nome é Luísa e vou falar um pouco sobre vegetarianismo estrito. Os vegetarianos estritos são aqueles que consomem apenas alimentos de origem vegetal, excluindo todo e qualquer item de origem animal. É uma dieta totalmente baseada em vegetais que restringe bastante o cardápio, sendo um desafio para algumas pessoas. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é veganismo. Veganismo é basicamente na dieta igual ao vegetarianismo estrito, como Luísa falou anteriormente. A única diferença é que o vegetarianismo estrito, ele é apenas uma dieta, ou seja, saindo da dieta você pode utilizar roupa de couro, de lã, você pode utilizar produtos que venham de origem animal, e o veganismo não. O veganismo é uma vertente que, na realidade, você tem que colocar esse movimento em toda a sua vida, inclusive dentro das suas roupas, dos produtos que você usa, enfim. Boa noite, meu nome é Maria Júlia e eu vou apresentar sobre a população mundial e brasileira que são veganos. Como é mostrado no primeiro gráfico ao lado, no Brasil estima-se que 4% da população brasileira, que no caso é cerca de 7,6 milhões de pessoas, são vegetarianas, muitos deles veganos, tendo 300 mil pessoas. E no mundo estima-se em resultado de apenas 5%, como é mostrado no segundo gráfico ao lado. Agora eu vou falar sobre os prós e contras do veganismo. Os prós são diminuição do consumo de colesterol, diminuição do impacto ambiental e da poluição, aumento do consumo de antioxidantes, eliminação do consumo de colesterol da dieta e proteção e combate à exploração de animais para produzir a comida. Os contras são restrição da alimentação, diminuição do consumo de ferro de alta qualidade, perda do leite como fonte de cálcio da alimentação, perda de fontes de vitaminas do complexo B e perda de fontes de proteína de alta qualidade na dieta. Boa noite, me chamo Luan e eu vou falar sobre os benefícios do veganismo e como o planeta agradece muito por isso. Você sabia que quando uma pessoa ela dá preferência para carnes, ovos e laticínios, ela contribui para uma produção de gás de efeito estufa 5 vezes maior do que uma pessoa que dá preferência a vegetais e ao veganismo? Isso mesmo, mas isso tem a ver com o processo de obtenção de alimentos. Olha, no Brasil, a agropecuária ela é responsável por 71% da emissão desses gases na atmosfera, além do uso elevado de água para a criação de animais. Então, esse é um tipo de reportagem que fala sobre as queimadas na Amazônia. E como o Luan citou no último slide, existem muitos gases poluentes que são soltos a partir da agropecuária, que é muito comum no Brasil, é uma das grandes partes da economia. E a gente quer mostrar aqui que isso faz muito mal à natureza. E na realidade, se isso acabasse, não iria ter uma falta de economia no Brasil, porque outras empresas seriam criadas e na realidade a fauna agradeceria. Boa noite, meu nome é Luana e eu vim mostrar e explicar para vocês alguns gráficos. Bom, no primeiro gráfico, a agropecuária é responsável por 69% das emissões de gases do efeito estufa. Bom, aí a gente tem a representatividade, né, em gráfico pizza. No segundo exemplo, 70% da área desmatada da floresta amazônica é usada para alimentar animais criados para o consumo. E mais outro gráfico, representando. Bom dia, meu nome é Thiago Moraes e eu sou do grupo do Minecraft, junto com Caio Daltro, Lorena Paganini, Lorena Vitória, Miguel Aguiar, Pedro Florencio, Maria Paula, Roberto Souto e Marcos Lima. Em nossa apresentação, preparamos um zoológico com alguns dos animais em extinção da Amazônia e também criamos uma maquete da floresta amazônica, com o objetivo de mostrarmos a situação atual do bioma e de seus animais. Obrigado pela atenção e espero que gostem. As ararajubas são um tipo de arara com uma plumagem amarelada. Elas, como a maioria das araras, são extremamente inteligentes e sociais e se situam no sudeste da floresta amazônica. Elas têm uma expectativa de vida de 30 anos e a incubação de seus ovos demora um mês. Pesam entre 200 a 300 gramas e medem 34 centímetros de altura. O seu nome científico é Guaruba guarouba.
peixe-boi é um mamífero aquático com um corpo arredondado e parecido com as morsas. É herbívoro e come algas para se sustentar. Ele é um animal pesado. Quando chega à fase adulta, pode pesar entre 800 kg até 1 tonelada. Dependendo do sexo, o seu tamanho varia, ficando entre 2,5 até 4 metros. Possui uma gestação longa, de 13 meses, com expectativa de vida de 60 anos, com o nome científico de Trinchechus inunguis. O gato maracajá é um felino de tamanho médio e com hábitos noturnos. Ele escala árvores com facilidade e é solitário. Ele possui 97 centímetros de comprimento e pesa 4,9 kg quando adultos, e tem uma expectativa de vida de 13 anos e uma gestação de 80 dias. O seu nome científico é Leopardus vidi. O gavião real é uma ave diurna, sendo o maior do ocidente. Possui uma plumagem cinza com asas pretas e com um peito branco. Possui uma incubação que dura quase 2 meses e com 40 anos de vida. Ele possui 100 centímetros de comprimento e quando abre as asas fica com 200 centímetros de envergadura. Ele pesa 8 kg e tem como nome científico Harpia harpigia. O macaco prego é um dos primatas mais inteligentes. Ele possui uma cauda prênsil que ajuda a navegar nas árvores e são onívoros. O macaco tem 48 centímetros de comprimento e sua cauda tem medidas similares. Pesam entre 3,4 a 4,7 quilos e, dependendo do sexo, tem uma expectativa de vida de 40 anos e tem uma gestação de 155 dias. Seu nome científico é Sapajos kai. A onça pintada é um felino predador, sendo o terceiro maior felino e o maior das Américas. Possui pintas pretas na sua pele amarela, que é usada como camuflagem. Mede 1,80 metros de comprimento, mais a sua cauda, que mede 75 centímetros, pesa entre 85 e 135 quilos. A sua gestação dura de 93 a 105 dias e tem uma expectativa de vida de 15 anos. O seu nome científico é Panthera onca. Eu vou falar um pouco sobre o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é o maior golfinho das algas doces. Ele é famoso por conta da sua lenda e a cor rosa. O boto é um animal inteligente, mas solitário. Possui uma gestação de 11 meses e tamanho de 2,5 metros. Ele pode pesar entre 150 a 185 kg e tem como nome científico Inia geoffrensis.